Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E mais uma vez estarei falando sobre as primeiras impressões de um novo mangá que estreou aí algumas semanas atrás, acho que 2 ou 3 semanas. Mas estarei aqui falando aqui agora. Ele é o último mangá dessa nova leva da Shonen Jump, que é o Shinzo Ningen 100. Eu não sei falar o C em inglês, então vai ser 100 mesmo. Se acostume já com isso. O Fabricante 100. O Fabricante 100 é o novo mangá da Jump. Ele foi o vencedor da Good Future Cup, concurso de mangás que a Shonen Jump lança todo ano. E ele foi o último vencedor. Então as expectativas para ele estão altas. Então acompanhe esse vídeo para você ver como é que foi a estreia e o que se esperar dele futuramente. O Fabricante 100 ele vem contando a história de Atiba Yao, que é um garoto e uma certa mulher que sempre anda com ele. Porém, antes de focar neles, eu gostaria de focar de um outro ponto importante, que é sobre o mistério que é circulado nesse capítulo 1, no qual um casal andando de trem, eles acabam sendo atacados por uma certa pessoa que perseguia eles a pé no trem. Ele sequestra a mulher e simplesmente some. Então é um mistério quem era essa pessoa e o que ele fez com essa mulher. E aí que então entra os protagonistas. A história já desse primeiro capítulo mostra que possivelmente vai ter bastante mistérios, desvendação dessas coisas. O autor vai ficar brincando um pouquinho com isso, pelo que parece. Então esse primeiro capítulo meio que mostrou qual vai ser o foco da história, o rosto da história, assim, vamos dizer assim, que ele vai seguir. Pelo menos nesse início da obra. Pelo menos com o tempo as coisas vão avançar um pouco mais. Enfim, eles tentam desvendar o mistério sobre esse certo sequestro e saber o motivo. Eles já têm uma base de qual poderia ser. E eles contam então a história de um certo doutor que era ficcionado em criar o humano ideal, o humano perfeito, vamos dizer assim. E ele tentou várias e várias vezes ele meio que criava bonecos, que acho que eu não seria o termo certo, para tentar criar esse humano ideal, esse humano perfeito. Acontece que ele tentou uma, duas, três, várias e várias vezes tentando, mas nunca dava certo. Sempre era somente mais um corpo vazio, até que ele conseguiu. Porém, essa tentativa foi a tentativa de número 100, somente o 100º boneco se tornou o humano ideal. Ele teve vida, né? Ele realmente ganhou vida. Então o que acontece é que depois dele ter feito isso, ele já faleceu já algum tempo depois. Então ele praticamente viveu só para fazer isso, e ele conseguiu na sua 100ª tentativa. Porém, esses outros bonecos que não conseguiram passar no teste, eles agora ficaram ficcionados em conseguir se tornar perfeito, se tornar ideal. E o que eles fizeram? Eles simplesmente saíram procurando pessoas e sequestrando essas pessoas e pegando as partes do corpo dessas pessoas para se assim, colocando consigo. Ele pegava o braço, pegava uma perna, pegava um olho e começavam a implantar em seus próprios corpos para assim se tornarem humanos. E é isso que eles fazem, eles pegam as pessoas e fazem isso. Inclusive essa mulher, a qual é sequestrada no início do capítulo, ele usa os olhos dela. Inclusive ele até mostra os olhos dela pro marido dela. Mesmo pegando esses olhos de volta, não tinha mais jeito. Ela já não estava mais viva. Um detalhe, a mulher na qual anda com a Chibi, que é o protagonista, ela é a 100ª fabricante, ou seja, ela é aquela humana ideal. Então, ela inclusive, anda com a Chibi porque ela salvou ele, né, de um ataque que estava tendo desses outros bonecos. E eles atacaram a família da Chibi exatamente porque eles têm uma genética onde eles conseguem viver mais, ou seja, então o corpo deles é um corpo bom. Então, logicamente, eles atacaram. A Chibi acabou se salvando graças a ela que salvou ele. E agora os dois andam juntos para tentar destruir todos eles. Esse que aparece no capítulo 1 foi o de número 12. Ainda restam, então, 88 para eles derrotarem. E só então eles vão conseguir, pelo menos, viver em paz novamente. Essa é praticamente o que se entende no capítulo 1, que é explicado um pouco no capítulo 1 sobre a respeito da história e de alguns detalhes bem importantes que a gente pode levar já como teorias. Então fica aqui comigo que eu vou explicar um pouquinho mais sobre algumas teorias minhas com respeito à obra e o que a gente pode esperar da obra, se a obra vai fazer sucesso ou não. Uns pontos de teoria que eu tenho sobre a respeito de Fabricante 100 é que possivelmente o doutor que fabricou todos eles, ele morreu depois de ter feito o 100º. A minha teoria é que talvez ele não tenha necessariamente morrido, e sim, ele forjou a morte, ou talvez ele realmente tenha morrido, mas ele agora se fez um humano ideal. Ele é o projeto número 101, vamos dizer assim.
E ele agora ele se tornou imune do EL. Provavelmente ele não queria fazer esse teste todo simplesmente para criar uma pessoa que ficasse ao lado dele. Provavelmente ele queria ou fazer isso para si ou fazer para uma pessoa querida. Alguma coisa tem a ver aí. Um detalhe que foi falado no capítulo 1 é com respeito a esses testes falhos. Que eles são 99, né? Tirando a centésima que deu certo. Eles meio que tem uma hierarquia de poder. No caso, os primeiros, número 1, número 2 e assim por diante, eles são razoavelmente mais fracos, porque são projetos iniciais e eles ainda são bastante falhos. Enquanto os números mais altos, 90, 91, eles são mais fortes porque eles são os projetos finais e eles são mais próximos da perfeição. Então, a gente comparando assim, os números mais altos são mais fortes que os números mais fracos. Então, à medida que a história vai avançando, eles vão derrotando e os desafios vão aumentando mais, a dificuldade vai aumentando mais. Provavelmente o número 99 vai ser o mais forte. E a gente for acompanhando por esse raciocínio. Então, os desafios vão ficar cada vez mais fortes. E eu tô bastante empolgado pensando nisso, né? Quão longe essa história pode ir e quais desafios que eles vão ir. Então, a história ela meio que vai se dividir em dois, que é acompanhando os mistérios e acompanhando realmente a evolução, não necessariamente sobre batalhas, porque teve batalhas sim. Então, algo meio que vai se dividir nisso, pelo que parece. O autor ele vai colocar vários capítulos que ele vai mexer com a mente do leitor com relação a mistérios. Ele vai colocar momentos onde faz que o leitor pense que está indo por rumo certo, mas está indo por um lado errado. Talvez, né, se o autor ele conseguir controlar bem, eu acho que ele tem bastante potencial para mexer com isso, porque obras de mistério, na minha opinião, são boas exatamente porque o autor ele pode brincar com tudo. Então ele pode fazer com que o leitor se dirija por um certo ponto completamente errado do que é o certo. Então tudo pode acontecer. Então aí também tem um lado shonen mesmo, as batalhas, o desenvolvimento, essas coisas assim. Então Fabricante Sen tem tudo, na minha opinião, para ser um mangá muito popular, para ser uma obra excelente. Tudo o que precisa ser feito é que o autor ele consiga trabalhar os pontos certos, ele consiga desenvolver as coisas certas e não focar em coisas desnecessárias, principalmente no começo da obra, onde o leitor acaba aqui perdendo muito interesse se a obra já não chama atenção de início. E um mangá de início que não tem interesse nenhum por ninguém ou por quase ninguém, ele é uma obra perfeita para ser cancelada. Então vamos esperar que isso não aconteça. Porém, não adianta só o autor ele fazer o certo. As pessoas realmente têm que apoiar a obra, têm que gostar da obra em si. Então, vamos ver o que pode se esperar disso. Agora, falando um pouquinho sobre o que eu espero sobre popularidade. Fabricante Sen, como eu já falei, ele foi o vencedor da Futuri Cup. E as coisas não dão certo para esses vencedores. É lógico, teve alguns vencedores que acabaram dando certo, mas a gente tem, por exemplo, os dois últimos que venceram, foi o Red Hood e o Phantom Sea, que foram mangás que, na minha opinião, foram mangás muito bons e conseguiram ter uma história muito boa, porém, eles não conseguiram se manter exatamente por popularidade. As pessoas não gostaram muito e isso acaba levando ao cancelamento deles. Existe essa maldição que ele precisa quebrar, né, e conseguir fazer que a obra dê certo e conseguir cair no gosto do público. Eu já estou apostando muito alto nessa obra. Ele foi o segundo melhor estreia dessa leva, na minha opinião. Então, esperar que futuramente ela melhore ainda mais. Eu só li um capítulo até então, tô focando em alguns outros mangás, mas eu vou ler o restante e ficar acompanhando semanalmente. Então, já fiquei esperando coisas boas aí com respeito à obra, porque eu tô esperando. Dessa leva aí, eu acho que pelo menos se metade dessa leva nova aí conseguir sobreviver, pra mim já vai ser uma vitória. Eu sinceramente gostei dos 4 mangás. É lógico, tem alguns que eu gostei mais, tem alguns que eu gostei menos. Até o Ishigoki, que foi um mangá de comédia, que normalmente eu falo que eu não gosto muito de obras de comédia, eu tô começando a gostar, tô aos poucos, né, sentindo um gosto pela obra. Então, essa leva pra mim foi excelente. Bora ver então o que se esperar dela, se ela vai conseguir fazer novos sucessos aí na revista. Eu tenho a minha aposta aqui sim, mas a gente tem que ver com o tempo. Vamos ver aí o que esses mangás, inclusive Fabricante Sen, pode se tornar futuramente. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que você acha, se você já leu esse mangá. Se você não leu, dá uma passada lá na Manga Plus. Eu não encontrei o mangá em espanhol nem em português, então eu vou deixar no link na descrição o site lá para Manga Plus, para você dar uma lida, que está disponível lá em inglês. Então, o vídeo é mais ou menos esse. Espero que você tenha gostado. Então apoie o vídeo, apoie o canal. Se você não é inscrito, se inscreva.
pra gente conseguir crescer cada vez mais aí com o canal. Enfim, o vídeo é mais ou menos isso. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.